sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo agora ao vivo ou que venham assistir e ouvir durante a semana nos vários canais onde nós deixamos este programa. Eu quero dar, além das boas noites para vocês, ao nosso convidado, Luiz Xavier, que daqui a pouco ele fala dele. E do meu lado aqui está o Felipe Vaz, que vocês já conhecem de outros programas, e ele é jornalista, e ele está aqui porque o assunto hoje é bastante específico. Luiz, boa noite. Obrigado por estar aqui. Boa noite, é um prazer, é sempre meu estar com você. É muito gostoso estar com você no tempo nosso, que você era meu professor na pós-graduação, as duas pós que a gente fez. E hoje então é muito interessante o Felipe estar junto, né? Na área de educação, sexualidade, importância de falar de sexo, sexualidade, não só dentro do consultório, mas nas mídias, né? Como hoje, por exemplo. É isso mesmo que ele vai falar, Felipe? Bom, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Queria agradecer primeiro o convite do Oswaldo estar aqui de novo, Luiz pela presença. Valeu. Hoje o Luiz vai falar com a gente sobre divulgação da psicologia sexológica, né? Que é um tema que ele tem uma vasta experiência aí de muitos anos no interior de São Paulo. Sim. E aí, queria que você contasse um pouquinho pra gente, vamos lá, Luiz. Então, bom, eu sou paulistano, nasci, metade da minha existência foi aqui, a outra metade está em Piracicaba. Depois que eu terminei as duas pós-graduações, consegui me transferir, eu trabalhava no banco, me transferi para lá por causa do banco e abandonei o banco, pedi demissão e estou só com consultório e clínica. E lá eu tive a oportunidade de fazer contato com as pessoas do meio de comunicação, tanto de jornal local de Piracicaba, como de uma rádio, a Rádio Educativa, que é uma das rádios mais ouvidas, por ser educativa, é uma curiosidade, é uma das rádios mais ouvidas do interior. E a primeira vez que eu debutei na rádio lá, foi o jornalista que me entrevistou, queria saber sobre o tema que estava na época, alguma coisa tinha acontecido, sobre abuso sexual infantil. Falei, caramba, como é que eu vou fazer isso ao vivo? Aí eu tremi na base do começo, falei, a parte psicológica, emocional, as consequências, né, de um abuso, a gente sabe falar, por experiência. Aí chamei um amigo meu que era advogado, falei, você vai falar da parte legal da história judicial. E foi. Gostaram tanto da entrevista que me convidaram para fazer um programa só sobre sexualidade. E aí foi. Aí fiquei durante 7 anos no programa ao vivo de assuntos gerais de ecologia, não de sexualidade propriamente dita, de sábado de manhã. E depois eu pedi para fazer um programa meu, entrevistando amigos, convidados, e virou muito interessante. Já dei curso, depois que eu fiz a pós-graduação com o Oswaldo, Nelson Vitiello, assim que eu mudei para lá, montei um curso, uma primeira jornada de sexualidade humana. E a coisa foi virando. E eu, como eu estava conversando com o Felipe e com o Oswaldo, eu sou bastante idealista. Eu gosto muito de fazer as coisas para o bem do outro, sem ser piegas. E aí foi crescendo, eu me interessei cada vez mais por sexualidade, recebi as orientações do Oswaldo, da Arlete, da Sônia Daúde, e comecei a escrever no jornal também de sexualidade para adolescente. Chamava Sexo Verbal a minha coluna no jornal. E ficou esse nome, Sexo Verbal. E a rádio depois virou. Eu tinha 2 programas por semana, um de 1 hora e outro de 7 minutos, dando dicas de sexualidade. E o pessoal começou a perguntar. E uma coisa curiosa, quem era o público que me procurava, mandava e-mail? Vovó, tio, tia, que queria saber para lidar com a sexualidade, a manifestação de sexualidade dos adolescentes, dos seus filhos e netos. Quer dizer, você está contando uma coisa que nós temos falado muito aqui no nosso programa, que é exatamente usar esse espaço para ser um espaço de educação para a sexualidade para todas as pessoas. E isso implica uma grande amplitude, uma faixa etária muito ampla. É assim mesmo, né, Felipe, que a gente tem falado e a gente tem trazido para cá. A gente tem observado bastante isso, né? A gente lidar com um público, principalmente agora, né? Com as mídias sociais, enfim. Já tivemos alguns programas aqui discutindo também questões relacionadas ao uso de internet por adolescentes, né? Que buscam as informações. Nossa. E se a gente voltar um pouco aí, né? Agora temos mais esse acesso pelas redes sociais, mas antes o jornal, né, era um meio aí de se fazer esse tipo de divulgação, né, Luiz? Interessante, Felipe e Oswaldo, que parece que nós estamos falando mais do mesmo, mas uma coisa que eu sempre chamo a atenção, vocês sabem disso, hoje tem acesso fácil à informação de qualquer idade, de qualquer campo, internet, aí vai. Só que não são sites confiáveis, aplicativos confiáveis, então a preocupação que eu sempre tive, não é
nada, é sério mesmo, de passar uma informação correta, uma informação científica, naquilo que a gente estudou, pesquisou, estou sempre bebendo e sabendo informações corretas, para passar para esse público. Tem muita informação fácil, tem gente que toma, às vezes, informações que são idealizadas por gente que não tem nada a ver e quer seguir aquilo. Quando você passa uma informação correta, às vezes a pessoa até se choca. Por isso a importância na mídia, nas escolas. Sou chamado para CIPAS, CIPATs, para dar palestra, para comunidades religiosas, na mídia escrita, falada, televisiva. Como esse programa, por exemplo. É um benefício, uma prestação de serviço excelente, que leva questionamentos para a família. Eu ia falar isso também, Oswaldo, que é algo que a gente já vem discutindo aqui há um bom tempo no Café com Sexologia, que é essa prática da sexologia com embasamento científico, informação de qualidade, como isso é importante na atuação de várias profissões, não só de psicólogos, você sabe disso, né, Luiz? Mas de tantas outras áreas aí que são afetadas pela sexologia. Né? Pois é, você está falando de tantas áreas, eu fiquei pensando, toda a formação universitária tem uma abrangência específica e deveria estar atuando também nessa questão da educação sexual. Aliás, há uns 25 anos, 30 anos, supostamente a gente já deveria ter isso em todas as escolas, em todas as formações, porque esse não é um tema específico, é um tema para todas as áreas atuarem sobre as crianças e adolescentes. E a gente na faculdade, porque na faculdade a gente também não teve aula de sexualidade. Foi na rua, foi com amigos, foi, né? E você está falando uma coisa que eu lembro na época que a gente estudava e ainda, infelizmente ainda hoje é verdade. Por que não se vai para frente nas escolas ou empresas ou comunidades religiosas e fala de educação e orientação sexual continuada? Que é um medo básico, ainda é. O medo que os pais ou educadores têm que se falar de sexo e sexualidade para seus filhos vai incentivá-los a transar. Eu lembro que ele fez uma pesquisa alguns anos atrás, na época da pós, que foi provado que quanto mais você fala de sexo e sexualidade para criança e para adolescente, eles atrasam em até 2 anos o início da prática sexual. Por quê? Porque já tem informação. Não vai fazer Não por vai uma incentivar. curiosidade ruim. Exato. Mas é o medo que a gente traz dos nossos avós. Não pode, sexo é proibido, é errado, é nojento, não pode, é pecado. É o contrário. E aí você está lembrando outra coisa, porque se uma criança, um adolescente, aprender sobre coisas da sexualidade, bom, ou aprende com outra pessoa que não sabe, ou usa os seus celulares e aplicativos e acessos a informações que provavelmente também não sejam fidedignas. E mais do que isso, a opinião sexual do outro não é uma opinião, vamos chamar, científica, é uma opinião pessoal. A experiência de uma pessoa mais provavelmente não cabe para outra. E o adolescente, a criança, precisa aprender algumas coisas até para aprender a dizer não. Até aprender como se afastar de situações que sejam ruins sexualmente para não serem invadidos, abusados. Sim, olha aí, só, voltamos ao mesmo assunto da sua primeira entrevista. Quanto mais você fala de sexo e sexualidade, você ensina automaticamente a criança pequenininha a evitar abusos, contatos com pessoas inadequadas. Até às vezes com parentes, que seja. Então, hoje em dia, mais do que nunca, por causa da mídia toda, existe uma demanda represada, reprimida, de informações adequadas. E é preciso falar de sexo e sexualidade abertamente, sem julgar, sem passar valores necessariamente do profissional, do educador, do que é certo e errado. A família vai dizer isso, mas não pode deixar de tocar no assunto. Quando eu escrevo num jornal, quando eu tenho uns programas de rádio ou nas empresas que a gente vai dar palestra sobre isso, é criar um campo de discussão, de abertura, não falar o que é certo ou errado, mas deixar a criança ou adolescente, ou os próprios, trabalhar a angústia desses pais que não tiveram informação. A gente sabe disso, os pais também não tiveram, os avós não tiveram, mas não é por causa disso que a gente vai fechar os olhos também. Ô Luiz, e uma coisa importante que você estava falando a respeito dessa educação sexual, né? Também a gente expandir a ideia de que educação sexual é só falar sobre sexo. Exato. Né? A gente está falando muito sobre... Quando a gente fala em educação sexual, a gente está falando sobre consentimento, sobre autocuidado, sobre conhecimento do próprio corpo. E isso traz... Higiene até. Higiene, sim. E são questões que trazem um repertório para essa criança, para esse adolescente, que vão impactar o resto da vida dele. Né? E Felipe, você falou de educação, de higiene e tal. Tem mulheres casadas que não conhecem o pênis do seu marido. Ou seja, não sabem se ele faz a higiene corretamente. Verdade. E tem pesquisas que mostram que boa parte do câncer de colo uterino é questão de falta de higiene do pênis. Isso é provado
Só para dar um exemplo mínimo, não vou ficar falando disso, mas é real. Sim. Ou seja, cuidados de higiene para crianças e adolescentes Exato. aprenderem e não chegarem adultos provocando problemas. Eu, pai, eu, mãe, eu vô, vó, tio, não tive essa educação, essa formação. Busque um profissional, busque uma pessoa adequada, um médico, talvez um psicólogo, um terapeuta sexual, que seja adequado para orientar, para fazer. Não vai passar nossos valores enquanto profissionais para essa família, mas precisa falar abertamente. Porque a molecada, como diz aquele ditado antigo, enquanto a gente vai com o milho, já vieram com o bolo pronto. Já tem a informação errada. Essa é uma questão do Importante. para que termos programas assim, na rádio, colunas em revistas, jornais. Ainda existem jornais ainda. É incrível. Eu escrevo cada 15 dias. Mas existem. Mas muitos jornais também passaram a colocar um website, as mesmas matérias, ou seja, existem locais para procurar a informação, mas é muito importante termos esses cuidados. Afinal de contas, quem é que vai decidir quais são as fontes adequadas? Bom, se os pais não têm acesso a essas fontes, primeiro já não sabem. Se tem acesso a essas fontes, no mínimo, já sabem o que o filho vai saber, vai ler, vai ouvir. Mas os pais também precisam de uma educação para a sexualidade. Você tocou no tema que eu sempre gosto. Quando o pessoal me chama para fazer projetos de educação sexual, apresentei em várias escolas, públicas e privadas lá em Piracicaba. Todos elogiaram, leram o programa, quando o programa, adoraram. Mas a gente tem medo de perder aluno, os pais podem não concordar. Elogiaram o programa, elogiaram o projeto, mas não querem abordar. Aí eu brinco, sou irônico, né? Então vocês vão pagar o preço do consultório. Não quer fazer a prevenção agora, nós vamos pagar o preço da remediação. Então, mas isso é verdade. É uma pena. Mas isso é uma verdade. Porque essas pessoas, crianças e adolescentes, quando adultos, vão ter os seus sofrimentos porque não souberam como lidar com algumas coisas. E, na verdade, Felipe, a tua palavra foi excelente. É autocuidado. Aprender a ter um autocuidado e isso implicar como se relacionar com outras pessoas, relacionar no cotidiano, conversar, colocar limites, poder também dizer sim quando for possível, necessário ou desejado. Mas isso vai fazer com que o adulto não precise de outro para dar a regra para ele. Você falou uma coisa também, não é só questão de sexo, é uma questão da sexualidade. Sim. É uma coisa muito maior, não é apenas na zona de segurança nacional, como eu brigo, na genitalidade, né? É algo maior. Até a Carla fez um comentário aqui muito pertinente, que tem relação com isso que a gente está falando. Ela comentou aqui ao vivo no nosso Instagram. Falar sobre sexualidade na família é o caminho para que a criança aprenda a se proteger e entenda que a confiança deve partir da conversa em família, né? Adultos que não querem falar sobre sexualidade são crianças deseducadas. Quanto mais você fala, só de você falar, de você vazar a angústia, o questionamento, saber que geralmente é pai e mãe, as figuras parentais de autoridade mais significativas para a criança, para o adolescente, só de a criança, adolescente, saber que ele é ouvido naquela curiosidade, naquela angústia, tá bom, não vai ser reprimido, eu fui acolhido. Aí cria aquele vínculo, aquele canal de abertura. Não é só para sexo, para um monte de coisa, né? Ainda assim é difícil dos pais acederem, ter uma postura assim. Porém, acho que é importante a gente sempre bater nessa tecla e falar, olha, se o seu filho quer falar alguma coisa, sua filha quer falar alguma coisa, ouça. Não sei o que falar de volta, ouça. Na sequência, abrace. Olha, vamos conversar disso, vamos procurar informação. E sim, o Luiz já estava falando, olha, você pode perguntar para um médico, para um psicólogo, para um terapeuta sexual, para um educador em sexualidade. Pode mandar pergunta para o nosso Instagram, Café com Sexologia, a gente responde. Mas é necessário buscar essas informações. Os pais, mãe e pai, não é só a criança ou o adolescente, eles querem saber. E vocês, pais, estão preparados para conversar com seus filhos? E se os pais... Não, acho que é importante falar também que não saber não é motivo de vergonha. Eu ia falar isso agora. Pode complementar. Nós não nascemos sabendo. Se eu não sei, parece que tem que ser uma enciclopédia ambulante para dar resposta para... Se eu não sei, olha que legal. Eu falo meus pacientes, divida a tua fraqueza, a tua falha. Não sei, vamos buscar junto. Mas que legal que você chegou a me perguntar isso. Olha, vou aprender também, não tive isso no meu berço. Quando você divide, fala do teu sentimento, da emoção, quando você foi na tua infância, tua adolescente, quanto pai lá atrás, mãe, como teu filho. Pô, meu pai é mortal, minha mãe é mortal, que legal. Você nivela, cria um vínculo de confiança, porque as crianças idealizam os pais, né? Pai herói, mãe heroína. Não, eu também não tive isso. Legal. Já ouviram? Ele deu uma dica.
Todo mundo pede dicas. Ele contou o que você, pai e mãe, precisam fazer E não dói para fazer ajudar isso, viu? seus filhos. E não dói. É ajudar seus filhos a compreenderem, saberem, darem passos seguros sobre as questões da sexualidade para relacionamentos afetivos, namoros, casamentos e sexo. Aí você começa a criar aquele vínculo de família, que a criança Olha. tem a liberdade de chegar e perguntar, contar o que aconteceu, não fica com segredinho, evita bullying, porque a criança guarda 10, 11 anos, 12, né? Guarda, se mata, não se alimenta bem. Tem alguns casos atualmente no consultório assim, porque a criança guardou a informação, estava mal e não, depois de tanto apertar, descobrir, ficou sabendo que estava sendo zoado pela obesidade, por não ter transado. Você está contando que, assim, os pais vão resolver coisas para os filhos, mas para eles também, porque Sim. você usou um argumento que... Você percebeu, Felipe? Ele falou assim, isso ajuda a formar a família. Isso é defesa de família. Isso é defesa de família. Exatamente. Por quê? Porque é um núcleo onde essa criança, esse adolescente, tenha onde se abrir com confiança. Porque o vizinho não serve, gente. O colega de escola não serve. A internet não serve, porque... Desculpa, daqui a pouco nada, né? Ah, vou lá no chat não sei das quantas, e na inteligência artificial e pergunto. Bom... Realidade de agora, né? A gente está falando isso de agora. Eles fazem isso. Pais e mães, tenho certeza que seus filhos fazem isso. E essas inteligências artificiais, eles não gostam muito de falar de sexo. Eles não vão responder uma série de perguntas e não vão facilitar uma série de coisas. O IA não transa. E também tem a questão moral para não deixar a IA ser usado com outras finalidades. Porém, no mínimo, eles vão dizer assim, procure, converse com seu pai, converse com sua mãe. Então, se preparem, pais e Eu mães. tive um exemplo, fez lembrar agora, assim que eu mudei para Piracicaba, eu dei aula 2 anos num colégio lá, 2000 e 2001. E eu fui contratado justamente para dar aulas de sexualidade. E eu tinha permissão da diretora e da coordenadora, que eu podia ouvir tudo dos alunos, mas eu guardaria sigilo, desde que não botasse em risco a própria vida ou o patrimônio do colégio. Claro. Aí tive um caso muito curioso e icônico. Eu lembro de uma das situações, uma menina, era do colegial do nosso tempo, tá? Que agora é ensino médio. Devia ter seus 14, 16 anos, me chamou chorando, que queria falar comigo. Falei, o que aconteceu? Olha, eu estou transando, eu queria falar para os meus pais, mas eles não aceitam, que eu nem posso falar isso. Tá, o que a gente pode fazer? O que você dá ideia? Não, eu já estou fazendo. O que você está fazendo? Eu vou na ginecologia, no ginecologista da mãe do meu namorado. Falei, graças a Deus, falei para ela, brincando. Ela, por si mesma, buscou uma alternativa para se resolver. Então, escondido dos pais, e com autorização, inclusive, dos pais do namorado, da mãe do namorado, ela ia na ginecologista da mãe do namorado. Era menor de idade, tudo bem, mas essa mãe, ela errou não ter contado para os pais dela, mas acertou quando acolheu a angústia dessa menina. Então, ela estava safa, né, de brinca. Estava salva. Porque ela teve toda a orientação de sexualidade e de higiene, inclusive. Mas não é assim que acontece com todo mundo, que os pais reprimem. Eu acho que isso que você fala, tem vários comentários aqui na live, né? O Rafael falar sobre sexualidade é fator de proteção. Precisamos ser fonte de informação segura. Uma família feliz é uma família segura com informação de qualidade. E voltando um pouquinho, né, Luiz, do quanto é importante se criar esse ambiente de segurança e também se mostrar vulnerável em alguns momentos, né? Essa vulnerabilidade gera essa conexão com os filhos, entre pais e filhos também. Se você posta como poderoso, sem intenção dos pais, eu não chego até você está no Olimpo. Sim. Eu não chego, eu sou mortal. Então eu não vou contar meu segredo, perguntar minhas dúvidas. Não é só para sexo, para qualquer coisa. Quando tem esse vínculo, esse canal de abertura, de ser perguntado, não precisa nem saber a resposta, se eu não souber, mas eu saber que eu posso ser perguntado enquanto pai, enquanto educador, pronto, a criança chega, o adolescente chega. Esse exemplo que você trouxe é exatamente isso na prática. E né? sem falsa modéstia, me senti pago, porque foi por causa dessas aulas que a gente dava, esses bate-papos, na verdade, que essa menina buscou esse canal com essa mãe do namorado. Os dois eram do mesmo colégio, da mesma sala de aula. Claro que eu não falei para a diretora, a coordenadora, falei como falei para vocês, que aconteceu isso. Falei, estou bem pago, estou bem contratado aqui para a finalidade. É que aí você também percebe que as pessoas acham alternativas. Se forem alternativas saudáveis, alternativas coerentes, que bom.
também a sua função ali seria se essa menina tivesse tido uma alternativa ruim, inadequada, não saudável, Pois é. que prejudicasse Poderia ela. acontecer. E eu me coloquei, pode. me coloquei à disposição, se ela quisesse, não precisou. Se ela quisesse conversar com os pais, eu estaria junto. Pronto. Mas falou, não foi preciso tudo. Outra coisa que eu percebi também, eu não sei como é que está isso ainda hoje, Oswaldo, que quando surgia tinha muita questão de abuso, de maiores pormenores. Tem um exemplo da escola de base aqui em São Paulo, muitos anos atrás, virou uma noia, eu já estava em Piracicaba, de pais masculinos evitar colocar os filhos no colo para fazer um carinho, com medo do próprio pai, não ia ser acusado, dele abusar, achar que estava abusando do próprio filho, de sentar no colo. Então, teve uma noia de pais masculinos de acolher criança, o próprio filho, eu tive relato no consultório, que ele evitava colocar a criança no colo para fazer um carinho com medo de ele achar que estava abusando. Você citou, para quem não sabe, que não viveu, porque isso faz bastante tempo, mas foi um caso numa escola aqui em São Paulo, escola de crianças, inventaram uma história, essa história circulou entre os pais. Não foi questionado na época, foi vasculhado, averiguado, só acusaram. Houve conversa de zap-zap, fofoca de zap-zap, essa é a questão. Entre os pais. E aí, de repente, assim, não tinha acontecido nada na escola, mas destruíram a escola, assim, destruíram a carreira dos donos da escola, os professores. Foi muito cruel. Muito ruim. Mas os pais passaram a ficar imensamente preocupados sobre... E aí, o que a gente faz? Pois é, viram? Os pais precisam ter muito mais responsabilidade em cuidar dos seus filhos. A escola é complemento. Você citou uma coisa, as escolas também têm o seu papel para a educação, para a sexualidade. Que bom que tenham. Não são todas as escolas. Infelizmente. Algumas escolas, durante algum tempo, durante algum período, conseguem dar acesso a alunos com relação às questões da sexualidade, mas isso muitas vezes é percebido como um custo extra para uma escola. Então as escolas mais caras têm mais facilidade para ter essas alternativas. E então os filhos passam a ter uma fonte de informação bastante segura. Outra coisa, você citou uma palavrinha no meio aí e talvez tenha passado desapercebido. Na verdade, não basta a gente chegar numa escola, num determinado período, ano, uma criança com 7, 10 anos, qualquer sala de aula, e vamos lá, passamos uma hora conversando e terminou. Não. Educação sexual começa desde antes da escola e em todos os anos da escola, todos os anos é necessário. É continuada. Essa educação é continuada, essa educação é muito necessária ser continuada, porque nós estamos falando das nossas emoções, nossos afetos, as nossas formas de reagir a situações, porque isto é psicologia. Você falou uma coisa muito curiosa que eu não apresentava os projetos. Você falou de emoção, de sentimento. Por isso que educação, orientação sexual não é só a questão genital. Qual era a preocupação? Quando às vezes alguma escola me chama a dar uma palestra para adolescentes, participar com adolescentes, eu peço que a escola peça autorização por escrito. Claro. Não é assim. Por quê? Porque eu vou começar a falar de sexo, de namoro, de respeito, de higiene, de respeito mútuo, e os filhos, no caso os alunos, eles não têm isso entre os pais. Então eu não vou falar só de camisinha, de gravidez, de menarca, de poluição noturna. É como os pais se relacionam sexo afetivamente, e eles não têm isso em casa. O modelo de amorosidade, não é família perfeita doriana, não. Então a preocupação é que eles vão perceber como é um sistema de relacionamento afetivo, sexual, e eles não têm em casa, e vai começar a questionar os pais. Então eu não estou preocupado se eles vão engravidar ou não, falando de sexualidade. Eles não vão engravidar, mas também tem essa dimensão de afeto, de emoção, que eles vão ser ensinados, né, a como lidar com relacionamento afetivo. Olha afeto. Só, vocês estão notando que nós estamos conversando sobre algo muito importante. E hoje, essa noite eu tive aqui o Luiz Xavier, o Felipe Vaz, para conversar sobre essa questão de como divulgar isso, onde se divulga isso. Vocês já ouviram que temos revistas, jornais, os websites dos jornais atualmente são os locais onde nós buscamos informações. A rádio continua, a rádio com imagem que vocês estão assistindo e vários das redes digitais. Precisamos ter esses espaços e abrir mais espaços assim, e vocês podem sim participar. Deixem suas perguntas.
Luiz, eu quero agradecer a tua participação hoje e agradecer a participação do Felipe aqui. Cara, sempre um prazer falar abertamente sobre isso, sem preconceito, de forma fluida, dinâmica, e trocar essa energia que a gente tem. Já acompanho vocês aqui no programa há muito tempo. Eu me sinto lisonjeado pelo convite. E ter sido seu aluno também na época das 2 pós-graduações. E estou aqui com você agora. Agradecer ao Luiz, ao Oswaldo. Obrigado pelo convite, Oswaldo. E também lembrar que os eventos científicos são muito importantes para discutir esses assuntos. Então, nos dias 8, 9 e 10 de maio, aqui em São Paulo, no bairro da Liberdade, a gente vai ter o Sinsex, Congresso Internacional Multidisciplinar em Sexualidades. Informações e inscrições está acabando em passex.com.br. Pois é, vocês notaram que assim, uma das coisas que nós buscamos fazer é conduzir informações, inclusive para profissionais, não só de saúde, mas de educação, outros profissionais, porque sexualidade todos vivemos. Eu quero deixar minha boa noite para todas as pessoas que nos assistiram ao vivo, ouviram ao vivo e que venham assistir e ouvir durante a semana ou outras semanas nos websites, seja no YouTube, seja aqui no Instagram também, vocês assistem. Até mais, gente. Até domingo que vem. Vai ter assunto interessante semana que vem, hein? Querem saber sobre pornografia no Brasil? Como é que ela apareceu, se desenvolveu? Pode ouvir aqui. Vocês vão assistir um sociólogo, um professor, doutor em sociologia falando disso. Semana que vem, domingo. Até mais.